nós recebemos hoje no RN Opinião o pré-candidato à presidência pelo Partido Novo, Felipe Dávila. Boa tarde, Felipe. Obrigado pela presença aqui na Jovem Pan News Curitiba e falando também para Londrina nesse momento. Boa tarde, Mark. Boa tarde a todos vocês. Um prazer estar aqui com vocês e com os ouvintes da Jovem Pan. Felipe, para começar a conversa, por que você acredita que você pode melhorar o Brasil? Primeiro, nós precisamos apresentar uma candidatura capaz de quebrar esse populismo de direita e esquerda, que é um desastre para o Brasil. 20 anos de recessão econômica, recorde de desemprego, aumento da miséria, volta da inflação. O eleitor precisa ter escolha. Quem escolhe é o eleitor. Então, nós nos apresentamos com uma escolha que queremos colocar o Brasil no caminho do retomado do crescimento econômico, da renda do emprego. E para isso nós precisamos fazer coisas, Mark, que os governos passados não fizeram. Abertura econômica, privatização, tirar o Estado pesado das costas das pessoas que empreendem, trabalham, investem no Brasil e dar mais segurança jurídica. Então essas são coisas que a gente precisa fazer. Então a minha candidatura é uma candidatura para dar alternativa ao eleitor para quebrar essa polarização, porque é somente quebrando essa polarização que o Brasil volta a crescer. Felipe, me permita, você falou em quebrar a polarização, né, o que é um bom discurso para quem gosta da terceira via, mas veja, o Partido Novo é um partido de direita, você acabou de ler uma pauta de direita aqui. Como quebra a polarização se você está com os dois pés na direita? Olha, isso é uma boa pergunta, porque o brasileiro hoje é de direita. 65% do eleitorado brasileiro diz que é de direita. Eles querem empreender. É interessante, hoje é uma questão etária, sabia? Quando você conversa com pessoas de 20 a 30 anos, elas querem empreender, elas querem ser dono do seu nariz, elas não querem assistencialismo estatal, elas têm outra. Então, este é o Brasil do futuro. O senhor enxerga na pauta econômica, parece que eu estou conversando com o Von Mises. É quase isso. Então, a sua pauta é liberal, obviamente. O senhor se identifica como um filântropo. O senhor é um filântropo? Sim, eu tenho uma instituição... Por quê? Porque eu vejo que o seguinte, parte do liberalismo para funcionar é engajar a sociedade civil a resolver as questões públicas. Não é sentar no sofá, ficar votando e apenas falar assim, vamos esperar o que o próximo presidente ou governador ou prefeito vai fazer. Precisa se engajar. E prova disso é que nesta pandemia nós não tivemos uma crise social no Brasil porque a iniciativa privada se engajou com o setor público para resolver os problemas da pandemia. Ou seja, o engajamento cívico é a forma pela qual a liberdade individual é exercida e nós resolvemos os problemas da sociedade. A questão que não me abandona é a seguinte: nós temos uma polarização, como o senhor identifica com grande clareza, e na polarização, nenhum dos dois candidatos oferece a alternativa mais importante para todos nós do povo brasileiro nesse momento. Nós precisamos de crescimento econômico. É isso mesmo. A pauta é liberal, isso é indiscutível, mas como vamos crescer economicamente? Bom, essa é uma ótima pergunta e eu sempre respondo assim, para o Brasil crescer economicamente precisa abrir a economia. Nenhum país do mundo cresceu com economia fechada, com barreira de subsídio, com protecionismo. Todos os países que tiveram um crescimento econômico sustentável foram países capazes de competir na economia internacional. Até a China descobriu que pode ser comunista em casa, mas tem que ser altamente competitiva no mercado internacional. Eu tenho que te fazer uma que está quicando aqui na área. Vamos lá. Nós temos hoje um problema fundamental: preço do petróleo. E a alternativa que a gente ouve em todo momento é a seguinte: vamos baixar o ICMS e vamos balizar o preço que é internacional. Esse talvez fosse o primeiro problema, digamos que o senhor seja eleito, o que é muito possível, porque ainda existe um período muito largo de hoje até o dia do primeiro turno. Como é que o senhor ia enfrentar? Esse é um problema real. O senhor é o presidente da República hoje. Como é que o senhor enfrentaria isso? Bom, primeira coisa, nós temos de entender que o preço do petróleo está subindo no mundo inteiro e é uma questão conjuntural. Como é que resolve no Brasil? Eu disse, nós precisamos criar um fundo de estabilização do preço da gasolina. Com que dinheiro? Com o dinheiro do royalties do petróleo e da partilha. Nós temos aí em torno de 200 bilhões de reais. Deveria criar isso para estabilizar o preço nesse momento de crise. Esse é o jeito verdadeiro de resolver o problema e não essa demagogia de tentar fazer com que estados e municípios pagam essa conta, corte dinheiro da saúde, da educação, no momento em que nós temos 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil. Isso é demagogia e populismo. E vender a Petrobras é um caminho?
Vender a Petrobras imediatamente. Temos de aumentar a competição. O único jeito que preço cai é com aumento de concorrência e de competição. E outra, a Petrobras, ao acabar com o monopólio, não só aumenta a concorrência e competição, mas nós vamos acabar com um dos maiores cabides de emprego e o antro da corrupção política no Brasil. É lá que nasceu o Mensalão, Petrolão, que deu fundo à Lava Jato. Nós estamos ouvindo aqui nos microfones da Pan News o pré-candidato a presidente da República, Felipe Dávila, do Novo. Pré-candidato, eu te pergunto em relação à terceira via. O senhor, em todas as respostas, quase falou de uma terceira via, de uma opção, fugir de polarização, mas o que a gente sente na prática é que a terceira via parece não decolar. O que falta para essa terceira via ganhar corpo e se manter em pleno voo? Bom, eu não faço parte dessa terceira via, como eu disse, eu já abandonei essa terceira via há muito tempo. Essa terceira via é uma cadeira elétrica, cada um que senta lá é fritado, né? Foi todo mundo fritado lá. O Moro foi fritado, o João Dória foi fritado, o Eduardo Huck Leite, o Luciano Huck, enfim, não tem que sentar naquela cadeira. Você tem que ter a única via. A única via é a via da retomada do crescimento econômico, da renda e do emprego, é isso que a gente está falando. E essa pauta não é discutida. Todo mundo fala assim, você vê a Simone Tebet, não vamos privatizar a Petrobras, vamos deixar. Não tem conversa. Com a gente não tem esse papo. O nosso papo é reto. Abrir economia, privatizar empresas e fazer com que o Brasil seja uma grande potência, não só nessa economia internacional, como no meio ambiente, que é outra grande oportunidade que nós temos nesse mundo de carbono neutro, transformar o Brasil numa grande potência para atrair investimento externo, tendo uma pauta ambiental voltada pelo mercado, não para o governo. Vamos falar de meio ambiente, aproveitar que você puxou esse assunto. A esquerda critica muito o atual governo porque acredita que ele não cuidou do meio ambiente, traz números sobre desmatamento. Como é que o senhor vê isso? Como aliar o desenvolvimento sustentável sem esquecer que precisamos cuidar da economia? Exatamente, ótima pergunta. Primeiro, a esquerda não está preocupada com o meio ambiente. Ela está preocupada em fazer demagogia. Ela gosta de chegar e falar assim, criticar o capitalismo, ambição dos empresários, latifundiários. Aquele discurso velho. Como é que é? Capital, mas eles vão no jantar do Lula amanhã, é 20 conto para entrar no jantar. Como é que faz? Não, olha, esse é um ponto importante. O Brasil tem o centrão da política e tem o centrão empresarial. Esses que adoram ficar fazendo média com o Lula, com o Bolsonaro, com todo mundo que está na pista para decolar. Desculpe, quantos anos você tem, Felipe? 58. Você conheceu bem Tony Blair? Sim, muito. E todo o jogo que foi feito em torno de uma terceira via, com trabalhismo inglês e tal. Aqui, nesse mundo tupiniquim, de repente fala em terceira via, e você fez aí uma lembrança de uma pleiade de nomes. Eu fui amigo do pai de Simone Tebet, o grande Ramsey Tebet, uma figura extraordinária. A Simone Tebet, tu vai representar a terceira via? Jamais! Ela não tem nem história, nem DNA, nem nada a ver com isso. Isso é uma piada, né? Não, nós precisamos soluções para tirar o Brasil, mas a questão do meio ambiente ela é muito importante pelo seguinte: o que mudou no mundo em relação à questão do meio ambiente? Primeiro, em 2019, os grandes países do mundo disseram que nós precisamos entrar num país de baixo carbono. E já tiveram uma meta, 2050 todos os países têm que diminuir a emissão de carbono. Segundo ponto, os investidores, o mercado colocou um carimbo com 3 letrinhas, o ambiental, o social e a governança, ASG, condicionando investimentos. Portanto, se nós não olharmos para essa questão, não vai ter investimento para a gente resolver as questões de infraestrutura do Brasil, não tem como crescer. E o Brasil pode diminuir 50% da emissão de carbono do mundo só com o que nós temos de terra degradada. Então, se a gente pegar um pedaço disso, 50 milhões de hectares de terra degradada, pegar 3 milhões e plantar árvore, Marquinhos, nós somos o primeiro país carbono neutro no mundo. Isso abre porta para o investimento no Brasil. Agora, como resolver lá na ponta o problema, dados do próprio governo dão conta que, por exemplo, o ICMBio, o IBAMA, tem apenas 50% do quadro para fiscalizar toda a região de Amazônia, que é gigante. Como resolver isso? Então, nós temos que fazer 2 coisas. Primeiro, o governo Bolsonaro foi omisso nessa questão do desmatamento. É uma pena, mas foi. O Brasil tinha reduzido o desmatamento. E hoje virou o verdadeiro faroeste brasileiro. Vocês veem na televisão, é o dia inteiro. Isso aqui é lugar de grileiro, de bandido. Aliás, é onde não existe o Estado. Nós, liberais, acreditamos que o Estado precisa existir em algumas áreas. Por exemplo, para fazer cumprir a lei, a ordem, precisa existir Estado. E hoje é tomado essa região. Por isso que o desmatamento explodiu no Brasil. Isso vale para os morros do Rio, vale para a região do entorno de Belo Horizonte, o entorno de Curitiba, porque nós estamos sendo dominados pelo narcotráfico. Exatamente. Nós como país. É verdade. E precisamos resolver isso. Então, assim,
É muito importante a questão do meio ambiente. O Brasil vai ser, o que eu digo, é a Arábia Saudita do meio ambiente. Nós somos a superpotência do meio ambiente no mundo. Agora, isso nós temos de valorizar o que temos. Hoje dá para fazer os embargos automáticos em terras desmatadas só com imagem de satélite. Já tem um projeto. Agora precisa ter coragem política para enfrentar o crime. Agora vamos falar de outro assunto muito importante, Felipe, que é a infraestrutura, que é muito precário no país. Você está num estado, por exemplo, que tem o segundo maior porto do país, o maior exportador de grãos, e a ferrovia que liga esse porto foi construída por Dom Pedro I. Desde então tivemos mais investimento em ferrovia. Como o Brasil pode dar esse salto na infraestrutura até para escoar essa grande produção de alimentos que nós temos aqui? Olha, aí nós temos de elogiar o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro aprovou o novo PL das ferrovias, algo fundamental para aumentar o investimento em ferrovia, porque agora é por autorização, não mais licitação. Essa lei de licitação, essa 866, precisa ser jogada no lixo. Isso é um atraso público, inviabiliza a compra de produtos, prejudica a população. Veja agora só, na educação, nós temos dezenas de programas de alfabetização que podem ser comprados em prateleira. No Brasil você não consegue comprar por causa da lei de licitação, que é um absurdo. Então assim, o PL das ferrovias vai ajudar sim a dar esse arranque no investimento nas ferrovias do Brasil. E isso vai ser fundamental, inclusive, para desafogar os portos, por exemplo, aqui no Paraná, e para que possa escoar, inclusive, para a região norte e nordeste, pelo menos aquela soja saindo do centro-oeste baiano. E a questão da cabotagem, por exemplo, que o Brasil tem 8 mil quilômetros de costa e a gente não usa isso. Para quem não sabe, cabotagem é quando um navio pode parar no porto aqui e descarregar no outro. O Brasil não faz isso. Como resolver? Não, exato, acabar com o monopólio. Tem que acabar com isso, mano. Esse nacionalismo, esse monopólio, isso atrasa o Brasil. Nós precisamos de competição e concorrência. Não há coisa melhor para melhorar a vida das pessoas e derrubar preço. É que esse discurso nacional desenvolvimentista é muito atrasado, é um discurso da década de 30 e que convence as pessoas porque é um discurso fácil de ouvir, né? Defender o Brasil, eu quero defender Minas Gerais, eu quero defender o Paraná, é bom de ouvir isso. Aliás, você torce para quem? Atlético ou Cruzeiro? Não, eu torço pro Santos Futebol Clube. É santista? Essa semana tá doído. Não, essa semana tá ruim para falar desse assunto. Ele não ia gostar dos comentários essa semana. Escola, tem o pessoal participando na live também, tem perguntas interessantes ali, acho que é importante dividir com o candidato. Tem sim o pessoal participando aqui na live, fazendo algumas colocações, inclusive, sobre as propostas, já comentando, inclusive, que Felipe Dávila em algum momento já se disse contra o fundão eleitoral, que até pediu para que vai usar, candidato? É importante esse caso. Já devolvemos o dinheiro. Devolvemos 87,7 milhões de reais para os cofres públicos. E também perguntam aqui sobre um caso que nesta semana tomou as manchetes e tem tomado ainda as discussões de direita e esquerda em relação a aborto, usando principalmente o caso da menina de 11 anos de Santa Catarina que fez um aborto com 27 semanas de gestação. Qual é a opinião do senhor em relação a isso? Bom, primeiro eu vou tocar na questão fundamental aí do fundo eleitoral. O que é o fundão eleitoral? Fundão eleitoral, para explicar para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, é nosso dinheiro que a gente paga imposto. E todo mundo acha que no Brasil só paga imposto rico, imposto de renda. Não, você paga imposto quando você compra sua cerveja, quando você compra carne, quando você compra feijão. Qualquer coisa que você compra, aliás, combustível, 40% do preço de qualquer coisa que você compra é imposto. Esse dinheiro, em vez de voltar para o cidadão, para melhorar a saúde, educação, o que está fazendo? Financiar campanha política. Veja o absurdo disso. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Brasil gastou 670 milhões de reais para vacinar todos os brasileiros em 3 doses agora durante a pandemia. Agora eles estão separando 5 bilhões de reais para 2 meses de campanha política. É um negócio inacreditável. Eu queria somar aí a tua observação, candidato, pré-candidato. Que aliás eu acho desagradável se chamar de pré-candidato. Eu sei que a lei a gente... Vamos lá, Gê, vamos aproveitar o tempo, vamos lá. Pode perguntar, mas vamos só para o candidato poder falar mais propostas. Não, é o seguinte, é que quando o senhor faz essa parametrização financeira, eu só queria lembrar as pessoas que 80 milhões foi o custo daquela CPI da Covid. E eles devolveram 87. Aquela CPI levou um mar de gente para Brasília, custou uma fortuna também do povo brasileiro, mas 80 milhões que eles devolveram é muito dinheiro, é significativo esse ato do Novo, muito significativo. E a questão do aborto? Então, aborto, eu sou a favor da lei do jeito que ela existe hoje. A lei que existe hoje, eu acho que ela é a lei correta e que representa a vontade da população brasileira. Já falou do combustível rapidamente, mas vamos falar de maneira mais ampla da inflação. Como combater a inflação no Brasil? Bom, 2 coisas. Primeiro, precisa voltar o teto do gasto. Óbvio.
parte do que a gente está pagando de inflação alta é um governo que está gastando desbragadamente para fins eleitoreiros. Isso é um absurdo total que está acontecendo. E aí, ó, mais um número para o ouvinte ficar de olho. Sabe quanto é o nosso investimento no orçamento nacional esse ano? 42 bilhões. Sabe quanto nós vamos pagar de juros sobre a dívida porque a gente estourou o teto gasto? 450 bilhões. Nós vamos pagar 10 vezes mais juros sobre a dívida pela irresponsabilidade de estar estourando as contas públicas. Então, gente, isso aí, não pensa que isso é uma coisa técnica. Ah, teto é técnico. Não tem nada de técnico. Afeta o teu bolso diretamente. A irresponsabilidade do governo com o gasto público faz com que o juro suba e, em vez de ter dinheiro para melhorar a saúde, educação, transporte e moradia, está indo pagar juros sobre a dívida. Quem estoura o teto? O governo federal. Mas com ordem de quem? Não, do presidente da República. Só do presidente? Não. Então, aí o Congresso Nacional, que é outra então absurdo. Tá bom. Lógico. É o Congresso Nacional. Sim, Congresso Nacional. Envolve todos os políticos. Tua bancada, a outra bancada, é isso? É verdade. Tá bom. É uma combinação. Isso mostra o governo à deriva. Do governo à deriva, o Centrão faz a festa. Eles se lambuzam nesse abuso de gasto público porque não tem alguém para chegar lá e falar, para. Olha o governo Temer. O governo Temer foi o presidente mais impopular da história do Brasil. E sendo impopular, conseguiu aprovar teto do gasto, aprovou a reforma do ensino médio, aprovou a reforma trabalhista. Então, precisa ter governo que tenha pulso. Então por que você não vota no Temer? Não voto no Temer, não, porque o Temer ele é candidato. Segundo... Porque você é o candidato, não, tudo segundo bem. Que eu acho que tem uma coisa importante na política que está faltando hoje, esse ponto é importante, é reconhecer as boas obras que governos fizeram, não importa se é governo que a gente concorda ou discorda. Isso é grandeza na política, está faltando grandeza na política. Para candidato, é importante falar sobre essa relação com o Congresso, como que o senhor vai fazer a correlação de forças com os outros poderes, que é um problema no Brasil hoje visível, né? É verdade, Marco, mas tem uma coisa, o Congresso funciona alinhado com a sociedade quando você tem um presidente disposto a comprar as brigas políticas no Congresso e capaz de mobilizar a opinião pública. A gente aprovou agora recentemente o Marco do Saneamento Básico, contra a pressão de todas as empresas estatais que eram contra a privatização. Por quê? Porque a gente começa a explicar para as pessoas, fala, gente, 100 milhões de brasileiros não têm acesso a esgoto tratado, por causa da incompetência das empresas estatais de saneamento. Então, na hora que você força, e o governo Bolsonaro nessa aí bancou, o que acontece? Nós aprovamos o marco do saneamento, aprovamos o marco das startups, independência do Banco Central. Ou seja, quando você tem uma pauta que você consegue explicar para as pessoas como isso melhora a vida delas, elas se mobilizam e pressionam. E deputado não vota contra o que a opinião pública é a favor. Pré-candidato, falando na questão social, 2.700.000 brasileiros ainda aguardam na fila a chance de conseguir o Auxílio Brasil. Falando de assistencialismo, hoje temos R$400 à disposição, mas há críticas de especialistas dizendo que apenas oferecer o auxílio não é a solução. Como que o senhor pensa em trabalhar essa questão caso seja eleito? Bom, primeiro, quando você está no desespero, tem que dar dinheiro para as pessoas. Hoje você tem 33 milhões de brasileiros passando fome, não tem jeito, tem que pegar, tem que dar dinheiro. Agora, tem que dar dinheiro com critério. Parte de todos os programas sociais, nós precisamos ter focalização. O que é focalização? Não pode chegar a R$400 para todo mundo. Por exemplo, um jovem solteiro pobre vai receber R$400. Uma mãe que tenha 2 crianças pequenas vai receber os mesmos 400. Não é assim que resolve a pobreza. A pobreza tem que ter critério. Então o jovem vai receber 200 e a mãe vai receber 400. Precisa ter critério, precisa ter focalização para resolver o problema. Senão a gente não resolve. Portanto, é preciso sim manter esses programas no momento emergencial, mas nós temos de dar porta de saída. E a porta de saída é a retomada do emprego. E ter emprego, nós precisamos abrir a economia. Eu queria pedir para o senhor especificar um pouquinho mais a questão do emprego. Porque eu, ao longo do tempo, sempre vi, é uma pauta política, todo político fala a mesma coisa, porque é a solução mesmo. Eu concordo plenamente consigo. É o emprego pleno. Mas com a economia tal como a temos, com todas as empresas estatais que temos, com o Estado obesiano que é o Estado brasileiro, como que o senhor vai conseguir fazer isso? Porque é muito difícil, o sujeito senta lá, pega a caneta do presidente e tem boas intenções, eu imagino que o senhor as tenha. Olho no seu olho e imagino que as tenha. Mas não consigo entender como é que vai dar para fazer. Veja só que coisa interessante. Qual é o político que vai votar contra aumento de emprego e da renda? Nenhum. Tá certo? Então a gente precisa começar a fazer. O que é o negócio? Quando nós vamos anunciar no primeiro dia de governo a abertura da economia. Vai ser gradual, porque senão quebra todo mundo, isso seria irresponsável do presidente da República, mas nós vamos fazer de uma forma gradual. Por que isso?
Porque na hora que eu disser que a economia brasileira vai ser a economia mais aberta dos países emergentes em 4 anos, o setor privado vai ter que se mobilizar para pressionar o Congresso para aprovar a reforma tributária, para mexer na reforma trabalhista de novo. Por quê? Porque senão eles quebram. Se nós tivermos uma economia aberta com o atual sistema tributário, quebra. Então, o que acontece? Você tem que alinhar interesses. O governo precisa comprar, mobilizar a sociedade, pressionar o Congresso. É assim que nós vamos gerar emprego. Não tem como gerar emprego em estatal. Nós temos que gerar empresa no mercado. E eu vou dar aqui para você 4 ramos que vão ser os grandes ramos que vão gerar emprego no Brasil daqui para frente. O primeiro, economia digital. Veja a molecada que aprende programação hoje. Tudo trabalhar fora do Brasil, tendo emprego em todo lugar, salários de 8, 9 mil reais, porque a demanda é escassa. Outra área, a economia criativa, expandindo, bombando no Brasil a economia criativa, cria produção de conteúdo, rede social, etc. Terceira área, muito importante, economia ambiental. Vai lá no Nordeste, vê no interior da Bahia, aquela turma fazendo pá eólica, painel solar, serviços ambientais. Nessa economia de baixo carbono vai explodir. E o quarto ponto, que é muito importante, é a economia do cuidado. É uma população envelhecendo, tem um mercado gigantesco para os idosos aí. Então, assim, 4 áreas importantes para a geração de emprego no Brasil. Pré-candidato do Partido Novo à presidência da República, Felipe Dávila. Para terminar, o senhor não decolou nas pesquisas. Elas não são animadoras para o senhor. O senhor acredita uma virada? Como é que o senhor trabalha com isso? Não, nós trabalhamos assim. Primeiro, isso aqui eu falo que é a fase Highlander, quem sobrevive. E nós vamos sobreviver, porque nós temos proposta, nós queremos ser essa alternativa ao Brasil. Quando começar a campanha, de fato, que é tempo de televisão, que nós vamos ter, os debates, eu tenho certeza que nós vamos crescer nos debates. E vamos repetir o êxito do governador Romeu Zema em Minas Gerais. Começou com 1% e ganhou a eleição. Porque nos debates, Zema mostrou que poderia quebrar a polarização lá em Minas, que era PT-PSDB. E nós vamos quebrar essa polarização Lula-Bolsonaro quando começar o debate de ideias. Porque sabe o que eles têm na cabeça? Nada. É um vazio. Abrir a cabeça desses dois tem 0. Então aí vai ter diferença entre 0 e quem tem ideias e quem sabe fazer as coisas acontecer. Obrigado, pré-candidato Felipe Dávila, do Partido Novo. Agora, 4h45, rápido intervalo comercial, nós já voltamos aqui na Jovem Pan News.